filósofo René Descartes, filósofo francês, ele se encontra em um contexto de busca por um conhecimento verdadeiro, um conhecimento seguro. Ele é de uma época típica da transição da Idade Medieval para a Idade Moderna, e sendo que nesta época os principais pensadores, os cientistas, eles meio que se encontram em um contexto em que a preocupação fundamental é quais são as bases, de como conhecer as coisas verdadeiramente. Então, Descartes ele se encontra nesse período e a preocupação dele é exatamente essa: como é que acontece o conhecimento na mente humana e como conhecer seguramente as coisas. Então, é exatamente essa preocupação dele, e ele constrói o seu sistema filosófico exatamente com a preocupação de responder essa pergunta fundamental. E Descartes é conhecido como filósofo racionalista. Racionalista vem de rácio e rácio vem de razão. Por que racionalista? Porque para ele o conhecimento humano ele se fundamenta exatamente na razão. Em contraposição ao empirismo, que defende que o conhecimento ele se fundamenta não na razão e sim na experiência. Então, para Descartes, o determinante para o conhecimento é exatamente a razão humana. E nós gostaríamos de destacar aqui da filosofia de Descartes exatamente a dúvida metódica. Qual foi a importância da dúvida para a filosofia de Descartes e como a dúvida também pode nos ajudar hoje, em um tempo de incertezas, como nós estamos vivendo. Então, como eu estava dizendo, Descartes ele é racionalista, mas ele também é idealista, porque para ele as ideias inatas que fundamentam o conhecimento humano. Essas ideias inatas se encontram na esfera da razão. E então, veja, para Descartes é necessário você partir da dúvida como meio para atingir o conhecimento verdadeiro. E essa dúvida ela é um método, quer dizer, você não vive duvidando a vida inteira. A dúvida ela é uma estratégia para você atingir o conhecimento das coisas. E foi exatamente com esse fim que Descartes se utilizou da dúvida para construir o seu sistema filosófico. Então, para Descartes, a dúvida ela tem que ser metódica, ou seja, ela é um método, um caminho. Essa dúvida ela é radical, no sentido de que essa dúvida ela é generalizada, você duvida de tudo, no processo de tentar conhecer as coisas você duvida de tudo. E essa dúvida ela é hiperbólica, no sentido de que é uma dúvida exagerada. Você exagerar a própria dúvida como meio para atingir o conhecimento verdadeiro. E Descartes, ele para a gente entender a filosofia dele, a partir da dúvida, é interessante que no discurso do método ele faz toda uma análise, demonstrando a importância que a dúvida tem, e também demonstrando que até o seu tempo os conhecimentos desenvolvidos eles eram conhecimentos incertos. Descartes ele meio que supera, ou pelo menos ele constrói sua filosofia criticando, se contrapondo ao método tomista aristotélico, e ele tenta construir uma filosofia com bases novas. Então, para Descartes, a gente pode duvidar de tudo no processo do conhecimento. A dúvida é um meio seguro para se atingir o conhecimento. Então você pode duvidar de tudo. E por que se pode duvidar de tudo? Porque a gente não nasce sabendo das coisas, e há uma possibilidade muito grande de distração no processo do conhecimento, e somente duvidando de tudo é que se pode atingir o conhecimento verdadeiro. E no processo da dúvida, Descartes considera, por exemplo, a existência de um Deus enganador, que ele chama de gênio maligno. Ou que, por exemplo, tentando conhecer as coisas com as quais nós temos contato, nós podemos considerar, por exemplo, que talvez eu não tenha certeza do que estou vivenciando neste momento, por causa que eu posso considerar a possibilidade de que estou sonhando. Então veja, Descartes vai duvidando de tudo que existe, de todas as coisas, até mesmo da sua própria existência. Só que chega um momento em que a dúvida dele o transporta para uma certeza, da seguinte forma: suponhamos que eu não tenho um corpo, eu não tenho mãos, eu não tenho pés, eu não tenho ouvidos, eu não tenho olfato, eu não tenho olhos. Suponhamos que existe um Deus que fique me enganando sobre todas as coisas. Só que mesmo existindo um Deus que me engana, ele sendo todo poderoso, então ele está sempre me enganando, de modo que aquilo que eu tenho certeza de que é a verdade, talvez não seja a verdade, porque esse Deus me criou e fez todo um jogo para me enganar sobre a realidade das coisas. Suponhamos que eu não tenho os meus olhos para ver, não tenho nada, apenas o meu pensamento existe. Então nesse momento mesmo, toda a realidade me enganando, Deus me enganando, e eu não tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir, como é que eu vou ter alguma certeza neste mundo? E aí Descartes diz: ora, embora exista talvez um Deus me enganando, mas para eu ser enganado, eu tenho que estar pensando naquele momento. E para eu estar pensando, eu tenho que estar existindo. Então, no meio dessa dúvida surge uma certeza. Ora, eu penso, logo eu existo. E essa é a certeza fundamental, o princípio a partir do qual Descartes desenvolve toda a sua filosofia.
Então, nós podemos, e aí com base nessa descoberta de Descartes, ele constrói todo um método, né, o método da dúvida, que tem os seus passos, né, segue seus passos, entre eles está a questão da análise, algo muito importante, onde você divide as dificuldades que você tem de conhecer alguma coisa em várias partes, né, das partes simples para as mais complexas. Existe a questão da síntese, a enumeração e a questão da evidência. Não posso aceitar nada que seja incerto, nada que resta dúvidas, e sim algo que é evidente, claro, né, quer dizer, distinto por si mesmo. Então, Descartes, com base na dúvida, ele constrói todo o seu sistema de conhecimento, chega, né, em contraponto com Aristóteles, à afirmação de que existe essencialmente apenas duas realidades distintas, né, duas substâncias distintas, que seria a substância pensante, né, que é o ser humano, e a substância extensa, que seria o mundo material, e mais uma substância seria a substância infinita, que corresponde à existência de Deus, seria o Deus infinito. Embora esse Deus seja transcendente, portanto, ele não esteja neste mundo, não seja imanente a ele é um Deus que está além deste mundo, para fora deste mundo. Então, com Descartes, nós podemos aprender para o nosso tempo, principalmente a questão de não ser apressado, né, em aceitar as coisas como verdade. Descartes, antes de afirmar qualquer coisa, submetia tudo à dúvida e fazia uma análise, né? A importância de ter um método de investigação. Nós vivemos no tempo em que as pessoas têm muitas opiniões, né? Zygmunt Bauman já fala muito isso, né? Estamos no tempo das opiniões generalizadas, onde as pessoas têm opinião sobre tudo, né? Devido a esse contexto globalizado do mundo informacional, que possibilita as pessoas terem opinião sobre tudo. Porém, no meio de tantas opiniões, existe a carência, né, da fundamentação, existe a carência de um pensar mais profundo, existe a carência de você não aceitar, né, de primeira mão aquilo que te jogam, que te colocam como verdade. Você submeter isso a uma suspeita, a uma dúvida e partir exatamente daquilo que te colocam como verdade, como ponto de partida para você ir a reflexões mais profundas. Então, Descartes propõe exatamente isso, né? E eu acho que essa dimensão da filosofia de Descartes, ela se torna essencial para o nosso tempo. Não que você tenha que concordar com Descartes em todos os aspectos, mas essa questão da dúvida metódica, ela nos ajuda bastante, né? De submeter tudo à dúvida. E o filósofo, ele é antes de tudo alguém que duvida. Porque se a gente aceitasse, né, tudo como verdade, então não existiria a filosofia. Porque a filosofia parte exatamente de dúvidas. As pessoas jogam informações, dizem que jogam conhecimento, e a partir do que é afirmado, a partir dessas informações, a gente se utiliza da dúvida para poder desenvolver reflexões mais profundas. Então, aprendamos, né, a suspeitar mais e aprendamos também não somente a suspeitar, desconstruir respostas, mas também a propor algo no lugar, porque foi isso que fez Descartes. Ele rejeitou todo o sistema aristotélico tomista, mas a partir dessa rejeição, dessa desconstrução, analisando os pontos fracos, né, desse sistema, ele propõe algo novamente. E esse é o filósofo. Além de desconstruir, de suspeitar, de criticar, de analisar, ele também elabora respostas, e respostas profundas e bem fundamentadas para as questões que o angustiam e que são também as questões do mundo.